Imagine os maiores desastres da história. Catástrofes que chocaram o mundo, deixando um rastro de perguntas sem respostas. E se, por trás das manchetes e dos relatórios oficiais, existirem camadas de informação ocultas, mensagens codificadas, segredos guardados a 7 chaves por governos e militares, acessíveis apenas a alguns poucos escolhidos? Será que a verdade sobre esses eventos está escrita em códigos que ninguém nunca desvendou? Documentos classificados, operações secretas e informações que poderiam mudar tudo o que sabemos. Prepare-se para mergulhar no mundo obscuro dos segredos de Estado. Hoje, vamos explorar as mensagens codificadas que governos e militares esconderam em grandes tragédias, arquivos confidenciais que somente alguns poucos podem acessar. O véu do segredo de Estado. A história é repleta de eventos traumáticos, acidentes inexplicáveis, ataques inesperados, desastres que desafiam a lógica. E em muitos deles, a sombra do segredo de Estado par, alimentando teorias da conspiração e a desconfiança pública. Afinal, para que servem os arquivos confidenciais, se não para proteger informações confidenciais? Mas o que acontece quando essa sensibilidade esconde verdades sobre tragédias que afetaram milhões? O que sabemos sobre o que realmente aconteceu e o que está por trás de códigos e restrições de acesso restrito? Vamos tentar decifrar alguns desses enigmas. 1. O incidente de Roswell, 1947. O segredo alienígena? Começamos com um dos maiores mistérios militares do século XX, o incidente de Roswell, Novo México, em 1947. O que inicialmente foi reportado pela Força Aérea dos Kiowa como a queda de um disco voador, foi rapidamente corrigido para um balão meteorológico. Essa mudança abrupta de narrativa gerou décadas de especulação. Testemunhas da época, incluindo militares e civis, dizendo ter visto destroços metálicos com símbolos estranhos e até mesmo corpos não humanos. Os arquivos sobre o incidente foram rapidamente classificados como confidenciais e o acesso foi restrito. Por anos, o governo manteve a versão do balão meteorológico, liberando documentos esparsos que, para muitos, apenas aprofundavam o mistério. Teóricos da conspiração argumentam que o governo dos Extremadura recuperou uma nave extraterrestre e sua tripulação, e que todas as informações sobre tecnologia avançada e contato encontrados foram codificadas e escondidas em arquivos de alto nível de segurança acessíveis apenas por um círculo muito pequeno de indivíduos. O segredo, nesse caso, seria a própria existência de vida extraterrestre e sua tecnologia. 2. O assassino de JFK, 1963. Os códigos de uma conspiração. O assassinato do presidente John F. Kennedy em Dallas, 1963, é um dos eventos mais investigados e, ao mesmo tempo, mais repleto de teorias da conspiração da história americana. Apesar das funções oficiais de que Lee Harvey Oswald agiu sozinho, a enorme quantidade de documentos sigilosos e a complexidade das investigações alimentam a suspeita de um trama maior. Milhões de páginas de arquivos da CIA, FBI e outras agências foram liberadas ao longo das décadas, mas sempre com trechos redigidos, dados de liberação adiadas e informações que, para muitos, são complementares incompletas ou codificadas. Os arquivos Kennedy são um exemplo clássico de informações confidenciais que, mesmo após décadas, ainda são objeto de disputa. Muitos acreditam que os documentos restantes contêm mensagens cifradas ou dados que apontam para uma conspiração envolvendo órgãos governamentais, a máfia ou grupos estrangeiros. O desafio é que, mesmo que existam códigos, eles estariam em um nível de criptografia que poucos, se é que alguém, conseguiriam decifrar fora do círculo original que os criaram. 3.
O incidente do Golfo de Tonkin, 1964. O Código da Guerra. O incidente do Golfo de Tonkin, em agosto de 1964, foi o incidente que escalou o envolvimento dos EUA na Guerra do Vietnã. A versão oficial era que navios de guerra americanos foram atacados por torpedeiros norte-vietnamitas em 2 benefícios. Isso levou o Congresso a aprovar a Resolução do Golfo de Tonkin, que deu ao presidente Lyndon B. Johnson carta branca para usar força militar. Décadas depois, documentos desclassificados, incluindo transcrições de comunicações interceptadas e relatórios de inteligência, revelaram uma verdade chocante. O segundo ataque, crucial para a escalada, provavelmente nunca aconteceu. As mensagens eram ambíguas, as informações eram mal interpretadas, ou pior, puramente distorcidas. Isso levanta a questão: houve mensagens codificadas ou simplesmente informações manipuladas para justificar a guerra? Os relatórios iniciais, que eram altamente adicionais, contendo dados de radar e interceptações, foram interpretados e apresentados de forma a apoiar a narrativa necessária para a intervenção. O código, nesse caso, não era uma cifra complexa, mas uma interpretação seletiva e invejada de dados que somente a cúpula militar e governamental poderia acessar e moldar. 4. Chernobyl, 1986. O segredo do desastre nuclear. O desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então União Soviética, em 1986, é a maior catástrofe nuclear civil da história. A União Soviética tentou esconder um acidente de magnitude por dias, até que a radiação começou a ser detectada em outros países europeus. Os arquivos iniciais sobre o acidente, o projeto do reator, os procedimentos de segurança e as decisões tomadas antes e durante a tragédia foram causadas como altamente concedidas pelo regime soviético. O governo soviético não apenas escondeu a verdade do mundo, mas também de sua própria população, minimizando os riscos e retardando a evacuação. Essa ocultação não era por mensagens codificadas em si, mas pela censura massiva e pela negação da informação. Relatórios de engenharia sobre falhas de projeto do reator, comunicações internacionais sobre os níveis de radiação e dados sobre a saúde dos trabalhadores e da população foram sistematicamente omitidos ou falsificados. A verdade estava codificada pela ausência, pela negação e pelo controle absoluto da informação por um governo que priorizava a imagem acima da vida de seus cidadãos. 5. O 11 de setembro de 2001, perguntas sem respostas e relatórios sigilosos. Os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Tiribitiwa transformaram o mundo e deram início à guerra ao terror. Embora a versão oficial seja a ponte para Al-Qaeda, a complexidade dos eventos e as falhas de inteligência, pré-ataques alimentares, foram inúmeras teorias da conspiração sobre um envolvimento interno ou uma falha catastrófica de segurança. Os relatórios de inteligência anteriores a 11 de setembro, os documentos sobre a vigilância de suspeitos e as operações da CIA e do FBI relacionadas aos sequestradores foram mantidos sob sigilo por anos. Uma parte de 28 páginas do relatório conjunto do Congresso sobre o 11 de setembro, por exemplo, foi mantida em vigor por mais de uma década, gerando intensa especulação sobre o que ela continha. Quando finalmente liberada, esta seção revelou informações sobre possíveis ligações entre os sequestradores e indivíduos associados ao governo da Arábia Saudita, embora sem chegar a conclusões firmes sobre a responsabilidade do governo saudita. Para muitos, a própria redação e os segredos contidos nesses documentos mostram que havia mais a ser revelado, talvez em mensagens cifradas ou em detalhes contextuais que somente alguns poucos com autorização de segurança máxima
poderiam decifrar e ligar os pontos. A natureza dos segredos de Estado. Esses casos demonstram que as mensagens codificadas em tragédias podem não ser apenas cifras complexas, mas também informações suprimidas, dados que foram deliberadamente ocultados do público, narrativas manipuladas, a forma como a informação é fornecida para controlar a percepção, lacunas e omissões, detalhes cruciais que faltam nos relatórios oficiais, hierarquia de acesso, uma estrutura que garante que apenas alguns com necessidade de saber possam ver uma imagem completa. O segredo de Estado nesses contextos não é apenas sobre proteger informações militares confidenciais, mas também sobre controlar a verdade, proteger reputações e, por vezes, ocultar erros ou ações questionáveis. O que realmente sabemos? De Roswell ao 11 de setembro, as grandes tragédias da história são frequentemente associadas por uma nuvem de mistério e desconfiança. A existência de arquivos confidenciais, o controle da informação e a relutância dos governos em serem totalmente transparentes alimentam a busca por essas mensagens codificadas. Será que a verdade completa está realmente lá fora, esperando para ser decifrada por alguns poucos privilegiados? Ou ela foi habilmente obscura, perdida nas sombras da política e do poder? Uma coisa é certa: a história, quando contada por quem tem acesso total, é sempre mais complexa do que imaginamos. E alguns segredos, talvez, nunca venham à tona. Em quais desses casos você acha que ainda esconde mais segredos? Você acredita que a verdade completa sobre alguma dessas tragédias será revelada um dia? Deixe seu comentário. Se este vídeo você fez pensar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais desvendamentos de mistérios. A gente vê no próximo vídeo. Até lá!